boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando mais um episódio aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, no programa de Orelhas em Pé. Toda quarta-feira um convidado especial. E hoje eu tô com uma pessoa que eu amo, que é uma amiga querida, que eu admiro muito, que é uma profissional encantadora e que é Dedé Ribeiro. Tudo bom, Dedé? Ai, tudo bom, bom dia, tô adorando estar aqui no estúdio, tá em Porto Alegre de novo, na Cidade Baixa, bem legal. Bom dia para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas vêm em qualquer horário, né? Exatamente. Dedé, estou muito feliz de te trazer aqui. Gosto sempre de falar, quando tem oportunidade, que tu é muito importante para a minha construção como ser humano. Nós temos uma relação de amor muito forte. Tu é uma pessoa que mudou muita coisa na minha vida e, além de mim, eu sei que tu fez isso com várias outras pessoas. Tu é uma pessoa que, aonde tu toca, tu ilumina. Então, é um privilégio poder te trazer aqui no Estúdio Orelha e contar um pouco da tua história para as outras pessoas também, que eu acho que isso é muito importante. Ah, obrigada. Eu vou já começar ruborizada, né? Mas, enfim... É uma das coisas, né? Ela disse, não, aprende a agradecer e tal. Os elogios, não foi tudo isso. Foi sim. Dedé, a gente vai falar sobre produção cultural. Esse programa contigo é o primeiro de uma série de 4 episódios que eu vou dedicar especialmente ao teatro, à área da cultura, que é uma área que eu amo. E falando de produção cultural, tu tem uma jornada gigantesca, assim, com um case muito legal aí de grandes artistas e projetos que tu já produziu. Eu queria que tu me contasse como é que começou a tua vida na produção cultural. Ah, nossa, lá o comecinho. Então, Rafa, foi tudo meio por acaso, né? Tudo foi... Eu acredito que muita gente da minha geração, não muita gente da minha geração, mas de uma geração um pouco depois, teve esse tipo de trajetória, sabe? Que tu não escolhe exatamente o que tu vai ser, tu vai sendo levado, né? Então, na verdade, eu fui levada... Eu, quando fui fazer vestibular, engraçado, isso eu acho que eu nunca contei numa entrevista, mas eu fui fazer vestibular e fui me inscrever para o vestibular e eu estava num ônibus com uma amiga indo para fazer a inscrição. E daí essa amiga, e eu disse assim, eu até agora vou chegar lá e vou decidir na hora em que eu vou me inscrever. Não fazia a menor ideia do que ia fazer. Ideia nenhuma, né? E daí ela disse assim, por que tu não faz RP? Porque daí tu pode ser Relações Públicas do Plaza São Rafael e ver um monte de artista. Oh. Olha que loucura. E eu disse, legal. Cheguei lá na PUC, me inscrevi em RP, passei no vestibular, comecei a fazer aula de RP e olhava e disse, mas isso aqui tá meio esquisito e tal, não sei o quê. Mas era comunicação social, né? E daí, em seguida, apareceu um anúncio na televisão, estava lá almoçando com a minha família e dizia, estamos aceitando estudantes de comunicação social para trabalhar na produção do Portovisão, que era um programa que tinha na hora do almoço e que era muito mais famoso que o Jornal do Almoço, era incrível, assim, era o programa da moda mesmo. E daí eu fui. As aulas não tinham começado ainda, Rafa. Tu já estava... Eu já estava como estudante de comunicação, claro, né? Passei no vestibular, sou estudante de comunicação, tá dentro, matriculada, tá carimbada, né? Tá chancelada. E eu fui lá. E acabou que eu fui contratada para trabalhar na produção de um programa de rádio do Fogaça, na época. Olha aí. E que era de cultura, né? O Fogaça já era compositor na época, fazia as músicas dos Almôndegas. E daí eu, comecei a fazer produção do programa. Fazia reportagem e produção do programa. E assim, as aulas começaram, eu já trabalhava em rádio. Foi muito engraçado. E dali em diante eu fui para a rádio, depois eu fui com o Fogaça para a Rádio Continental, que era a rádio icônica da época, era a rádio que lançava os artistas. Num período que a rádio tinha uma força gigantesca, né? Gigantesca, e era a única rádio que gravava os artistas locais no estúdio e botava na programação. Olha, e tu ali no meio de tudo isso. E eu ali no meio daquilo, e daí vendo os artistas, e eu fazia reportagem. Então, às vezes, eu ia num teatro e
E o cara dizia, o teatro está fechado toda essa semana, porque a gente não tem nenhuma programação para receber. E daí eu chegava na rádio e ouvia as pessoas dizendo, puxa, seria tão legal se um dia um artista local pudesse fazer um show num teatro. Eu pensei, não, para aí, eu vou juntar Lé com Cré, né? Vamos fazer com que a coisa funcione. E daí, quando eu vi, eu era produtora. Eu estava juntando as coisas, né? Quantos anos tu tinha nessa época, Dedé? Eu tinha 19. Já com toda essa bagagem, já nesse universo inteiro. E daí foi em 77, eu fiz a produção do primeiro show do Nelson Coelho de Castro, no Teatro de Arena, e foi uma temporada grande já, e foi muito legal, foi muito divertido. Eu tinha visto o Nelson tocar no Musipuc, né? E fiquei fascinada. Entrei no camarim depois e disse, vamos fazer um show, eu vou arrumar um teatro. E ele, vamos, sabe? E a gente foi fazer. E daí, dali em diante, não teve mais jeito, assim, sabe? Daí eu fui juntando uma coisa com a outra. Em 86... daí tinha essa coisa. Como eu era jornalista na época, eu fazia muito bem a assessoria de imprensa desses espetáculos. O pessoal de toda a imprensa conhecia bem, a época que a gente ia nas redações, levava material, conversava com o jornalista. Então, isso aí chamava a atenção das pessoas também. Todo mundo dizia, sabe, nossa amiga, né? Então, já davam um espaço a mais na imprensa, chamavam para entrevista, todas aquelas coisas ali. Então, outros produtores da cidade começaram a me chamar para fazer assessoria de imprensa para eles. Olha que legal. E daí, com isso, eu comecei a ver como é que os outros produtores trabalhavam, como é que eles faziam produção. Porque na época não tinha nada, né, Rafa? Não tinha internet, não tinha livro, não tinha curso de produção, não existia absolutamente nada. Eu não sabia como é que as pessoas faziam. Era um trabalho intuitivo que as pessoas iam fazendo e cada um tinha um jeito de fazer. Inventando, sabe? O que está faltando aqui? Está faltando um microfone. Quem é que será que pode ter um microfone? Daí eu já ficava com o contato daquele ali que tinha o microfone, né? Então, a coisa foi indo assim. Só que daí eu comecei a ver os outros. E daí eu dizia, opa, sabe? Eu comecei a trabalhar para Opus, para Hi-Fi, que eram produtoras grandes da época, mais promotoras, que traziam espetáculos já prontos, né? Mas, de repente, eles diziam assim... Eu percebia, essa aqui descobriu um jeito muito legal de captar patrocínio. Essa outra tem um jeito muito bacana de gerir a sua equipe de trabalho. Então, eu fui olhando, eu era praticamente uma espiã, né? daquele jeito que as pessoas trabalhavam. E daí, lá pelas tantas, eu juntei tudo isso e disse, mas repare aqui, eu tenho um método aqui do melhor de cada uma dessas empresas que eu já vi trabalhar. E daí eu montei meu primeiro curso de produção em 1986. Olha só. Que pela notícia que eu tenho, é o primeiro do Brasil, assim. Perfeito. Não me lembro de ter outro, assim. Eu procurei, mas como é aquilo, né? Na época a gente não tinha internet, não sabia muito o que pode ter outro anterior, mas não achei. E daí fiz aquele primeiro curso de produção, tinha, assim, vários artistas do lado para ver, assim, sabe? Adriana Calcanhoto foi minha aluna. Olha que legal. Pessoas super conhecidas. Tu tem uma trajetória gigante, a gente teria que fazer aqui uns 20 podcasts para poder falar de tudo, e é muito bom conversar contigo, até porque tu tem essa coisa do jornalismo, tu gosta de ler, eu tô falando porque eu te conheço, né? E tu conta boas histórias, isso é muito legal, a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas eu queria para dar uma noção para quem está assistindo, assim, de algumas das principais produções assim que tu fez. Vamos ver. Principal, é tão difícil botar em, sabe? Sim. Botar, hierarquizar teve isso. Em Lisboa, teve... Assim, tinha uma época que eu produzia artistas, isso. né? Então, eu tive a primeira empresa
que era a Cana Azul, que trabalhava só com o Nelson, depois a segunda empresa, que era a Lance Livre, que era eu, a Sayonara Ludwig e a Zanza Pereira, a gente fazia, daí a gente ficou com o Nelson, daí começou com o Ney, daí a gente começou a trabalhar com vários artistas, a gente tinha um casting bem bacana. Depois disso, daí eu acho que eu fiquei um bom tempo fazendo assessoria de imprensa mesmo, divulgação, porque eu precisava pagar as contas, né? Uhum. E fazer produção de artista é um excelente início de carreira. Sim. Mas a gente ganha 20% do que ganha um artista. E tu, como artista, me diz se dá para viver com isso. É uma coisa assim que a pessoa que resolve fazer produção de artista é uma paixão, é uma loucura, assim, é uma coisa muito maluca, né? Porque tu, como artista, tu precisa dessa pessoa, mas ao mesmo tempo, quase sempre, tu não tem condições de bancar esse produtor que vai se escabelar para conseguir fazer alguma coisa acontecer, né? Mas é uma super vitrine. Uhum. Então, eu sempre recomendo, quem quer começar com produção cultural, começa com produção de artista. Porque na hora que a gente faz o nosso artista ficar conhecido, né, os olhos do mercado se voltam para nós. Sim, é o teu cartão de visita, né? Olha, eu fiz esse produto acontecer. Eu fiz esse artista ficar conhecido. Daí, tu pode trabalhar no que quiser. Pode trabalhar em projetos, em grandes eventos, pode trabalhar como promotor, dá para fazer qualquer coisa dentro da produção cultural. Mas a porta de entrada é a produção de artista. Perfeito. Até por isso que eu fiz esse curso de produção de artista que tá na Hotmart. Perfeito. Porque é a porta de entrada para um mercado inteiro. Para quem está nos assistindo, que pensa em trabalhar com produção cultural ou é artista, fica com a gente aqui, porque tem muita coisa legal que a gente vai conversar. E a Dedé também tem um curso que a gente está fazendo junto aqui, né, com o Estúdio Orelha, está produzindo, está divulgando, que é, aliás, vários cursos, né, sobre produção cultural, bem nichadinhos. A gente vai falar disso depois, mas fica com a gente. Se quiser, pode comentar aqui no chat, deixar alguma pergunta que a gente também vai te responder. E para quem está assistindo a gente ao vivo hoje, aqui no Instagram, na nossa gravação para o canal do YouTube, seja bem-vindo, muito obrigado e fique à vontade também para fazer suas perguntas. E eu nem sabia que tinha. Tá rolando, agora. Tem uma galera aqui já assistindo a gente. Dedé, e aí então tu teve também uma produção bem legal, que tu eu já vi artistas falando e que tu fala também de levar artistas daqui para a Europa, né? Teve um projeto que tu fez assim. Sim, então nessa época que a gente fazia produção de artista, porque a produção de artista é muito equivocada, né? É vista de uma forma muito equivocada, né? Então as pessoas pensam que produzir um artista é vender show, sabe? De música, é vender peça de teatro. Não é isso. O que é ser produtor de um artista? Em primeiro lugar, eu acho que é pensar a estratégia de carreira desse artista. Isso é o mais importante. É pegar todos os sonhos do artista, colocar numa ordem lógica e fazer com que esse artista consiga focar em cada coisa, sabe? Numa ordem mesmo específica. Porque o artista tem muitos sonhos, sabe? Então, não adianta a gente ficar com um cardápio de 300 possibilidades de projetos, sabe? Eu quero gravar um álbum aqui agora, eu quero fazer uma turnê na Europa. Quero tocar com fulano de tal. Eu quero fazer os barzinhos de Porto Alegre, sabe? Não tem como, sabe? A gente focar e fazer uma coisa legal. Então, quando chega um artista, por exemplo, né? Falando de produção de artistas, qual é o primeiro momento, assim? Tem uma anamnese, o que tu faz? Exatamente. A primeira coisa é isso, é ouvir o artista muito, sabe? Entender quais são realmente seus sonhos, os seus objetivos, suas metas, né? Sem jogar baldinho de água fria nos sonhos dessa pessoa, porque tem muito produtor que já começa assim, mas isso aí não dá para fazer, não, mas isso aí tu tá sonhando, tu vai acabando com o artista, né? Não, tudo pode, entende? Porque a gente está falando de arte, né? A gente está falando de sonhos, de produto. A Anitta, a Rihanna, qualquer um desses a Lady Gaga. Qualquer pessoa muito, muito, muito famosa, um dia não foi. Então, é isso que a gente tem que pensar, né?
Não, tem que pensar em tudo, Sim. né? Até em se vale a pena ser famoso, né? Que é uma coisa que eu converso bastante com os artistas, né? Perfeito. Vai até onde, sabe, tu consegue segurar psicologicamente alguma coisa mais complicada. Mas, enfim, eu acredito que essa primeira conversa é super importante. E, a partir daí, a gente tem que criar uma proposta para o artista. Criar um projeto para ele, sabe? Criar, olha, é isso aqui. Então, vamos focar primeiro nisso, depois naquilo. Como é que tu Claro. analisa essa proposta, né? Como é que o que tu pensa nessa proposta, assim? Nos recursos que ele traz, tem recurso, não tem? Que a gente... diz para botar a coisa em ordem, os Isso, sonhos dele isso. em ordem? Isso. Não, daí, claro que a experiência do produtor vai ajudando cada vez mais, né? Um produtor muito inexperiente, ele embarca muito, assim, sabe, na emergência do artista, né? Mas, claro que tem as coisas de oportunidade, mas tem as outras coisas. Então, é importante o produtor estudar, sabe? É muito importante. Então, as pessoas dizem, não, mas eu estou fazendo aqui. Não, sabe? Tem que estudar, tem que parar, tem que estudar, tem que entender como é que os outros artistas foram fazendo o seu caminho, né? Como é que a gente começa de uma parte menor, vai botando um tijolinho em cima do outro para ter uma base sólida, para dar um passo adiante, né? Como a gente faz para não ficar devendo no início da carreira. Então, tem muitos detalhezinhos. Por isso que tem esse curso, é um curso mais longo e mais pesado que eu coloquei no Hotmart, né? Que é para entender exatamente cada passo desses e como faz para o artista poder se alavancar. Não é só para música, né? Esse curso é para tudo, né? E um produtor cultural precisa consumir cultura? Não, isso é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Um produtor cultural e um artista também, né? Porque... às vezes a gente vê as pessoas numa loucura e a pessoa não assiste nada, não consome arte, não tem a menor ideia do que é o mercado, e aí tem uma ideia que acha que é a ideia mais genial do mundo e todo mundo já fez, ou o produtor acha que aquilo que ele botou na cabeça dele que vai dar certo é uma furada porque ele não tem a menor ideia de mercado, de conhecimento. Artista é bem comum, assim, não frequentar os eventos, não... Sabe, tem artista que não conhece os teatros, sabe, da sua cidade, né? E, claro, hoje a internet ajuda muito, né? Então, a gente consegue fazer boas pesquisas e tudo, né? E deixar mesmo um artista que está geograficamente distante de nós, ele consegue estar dentro do mercado se ele se interessar, claro. Tu já tem uma carreira consolidada, então os artistas te procuram, né? Os artistas, os projetos, eles vêm até ti, alguns, né? Para quem está começando, Dedé, que dica tu dá assim, para a pessoa que, cara, eu quero começar a trabalhar com essa área, mas eu não conheço as pessoas, o que ela pode fazer? Não vou dar spoiler dos meus cursos aqui. Quem tá pensando? Só uma coisinha. Não pode, tá lá no curso. Tá tudo ali. Perfeito. Gente, assim, tem o Produção Agora, que ele explica o mercado como é que é, tintim por tintim. Curtinho, baratíssimo, sabe? O plano de dominação dos editais de cultura é ridículo, sabe? É 2 cervejas o preço do curso. Então, né, eu acho que compra lá, investe ali um pouquinho. Em 1 hora a pessoa começa a entender tudo do mercado, sabe? Então, eu acho que vale a pena, sabe? Vamos tem estudar, né? Beleza, vamos lá. Eu acho que nesse momento que tu começa lá, tua profissão como produtora cultural e tal, já existia leis de incentivo, editais? Não existia nada. E é muito, muito curioso, porque 2018, 2019 eu fui dar aula em Angola, e tu fosse depois, posteriormente, lá também, né, para dar aula de palhaçaria, terapêutica, né, no caso lá. Que projeto bonito, né? Foi lindo. E eu dei 4 cursos diferentes lá em Luanda e Banza Congo. E foram
eu sentia que o país lá estava exatamente no mesmo ponto que estava o Brasil quando eu comecei a fazer produção, né? Claro, em outros aspectos não, né? Eles são muito conectados com a internet, eles têm um grande conhecimento de várias coisas, né? É um pessoal muito interessado, mas nessa parte das leis de incentivo, dos incentivos, dos patrocínios, sabe? Nessa parte era assim o Brasil também, quando eu comecei a fazer produção. Então, eu me senti muito, sabe? Olha, aqui dá para fazer a diferença, né? Dá para fazer a diferença. Vamos começar a exigir isso dos nossos governantes e ir atrás, né, dessas leis de incentivo, editais públicos, nada disso havia. A gente contava com o ingresso da plateia, né? E tinha pouco público, porque as pessoas também não tinham grana. E Muitos espetáculos, muitas, né? Tinha muita coisa, mas as coisas, por exemplo, elas não conseguiam fazer frente ao que vinha. Aqui no caso de Porto Alegre, né? A gente está falando de Porto Alegre aqui, né? Nesse momento, estamos falando fisicamente em Porto Alegre. Mas aqui, então, onde eu comecei, a gente fazia um espetáculo e daqui a pouco vinha sabe, um espetáculo impressionante da Maria Bethânia, com uma direção magnífica, uma sonorização, tudo que a gente ficava assim, daí vai querer o quê, sabe? Que a gente no nosso pequeno voz e violão ali fosse receber esse público, né? Era muito difícil. Então, era uma disparidade muito grande de dinheiro, de quem, sabe, de quem aparecia na televisão e de quem não aparecia. E isso aí foi, graças a essas políticas públicas, aos editais, a gente pôde ir profissionalizando com o tempo esses espetáculos e tornar tudo muito legal e os grupos terem fãs e tudo. E foi rápido que a gente foi fazendo isso e logo foram aparecendo as leis também sendo acessíveis e a gente lutando por elas, né? Porque elas não apareceram do nada por uma benesse de um governante, né? Foi uma luta de classe, uma luta de classe batalha. Que a gente ia lá, tem que fazer uma lei. O produtor cultural, ele é com certeza um político cultural, né? Ele é uma pessoa que está ali batalhando, que está fazendo a coisa acontecer e que tem que ter uma visão, né, da importância da cultura para a sociedade, porque senão ele está... Depois que eu fiz, contando ainda só aquele iniciozinho, juntando uma coisa com a outra, que eu comecei a fazer o primeiro curso de produção, daí eu pensava assim, se esse pessoal daqui de Porto Alegre faz tudo isso de uma forma diferente, imagina no exterior como é que fazem, né? E daí que eu apliquei para ganhar uma bolsa de estudos para estudar na França. E lá eu conheci horrores de coisa. E a França, na época, que era bem socialista, tinha leis de incentivo, a lei do intermitente do espetáculo lá, que providenciava a aposentadoria super digna para todos os artistas, produtores. A cadeia produtiva da arte funcionava assim... super azeitadinha, sabe, na época lá. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a incomodar bastante as pessoas também, né? E dizer, olha, tem isso, tem aquilo, vamos fazer, vamos, né? E claro, o pessoal se interessava, porque não sabia como é que funcionava lá, né? E eu acho que, não só eu, lógico, né? Mas horrores de gente que batalhou por isso no Brasil inteiro, né? Então, a gente teve modelos incríveis. E é muito legal te ouvir falando, porque tipo, uma das coisas que eu aprendi contigo é a estudar e a querer fazer as coisas bem feitas, assim, sabe? Então, eu vejo que tu é uma mulher que não para, sabe? Tipo, tu vai, tu faz, e tu vai para a França estudar, agora tu está falando, tu busca as coisas porque realmente a gente precisa entender daquilo que a gente quer fazer, porque senão não acontece e a gente não tem prazer naquilo que faz, né? Então, isso é muito legal, assim. E tu... Falamos de música aqui, tu já produziu música e tal. Estamos aqui numa costura, que eu tô meio perdido, mas a gente vai embora. Teatro. Eu viajei numa produção muito
muito legal contigo de teatro, que eram acho que 100 ou 200 apresentações. Era um monte. Era cidade pra caramba, rodava. Da Fundação Sicredi, é um projeto que existe até hoje. Isso foi né? aonde eu te conheci e, cara, com uma estrutura muito legal, com respeito, com as coisas assim organizadas, foi muito legal. Produção de teatro, é possível também, Dedé? Sim, o teatro, eu acredito que é a produção mais difícil que tem para fazer. Tanto que quando eu fui estudar na França, o meu projeto para o CNPq era produção de teatro. Porque quem produz teatro produz qualquer coisa. Ela é muito complexa, porque ela envolve temporadas mais longas, ela envolve cenários, figurinos, tudo é mais complexo no teatro. Logísticas mais complexas. Para a música tem a coisa meio pronta, sabe? Eu já tenho muitas empresas ali que fornecem o som já do jeito que eu quero, a luz do jeito que eu quero, sabe? Tudo é mais curto, então a gente pode receber os valores logo em seguida que faz e consegue pagar todo mundo. Agora, em temporadas de teatro, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Normalmente envolve muito mais gente também, né? Claro, tem outros casos que são simples, né? Tem artistas que tocam, músicos que tocam sozinhos, né? Tem atores também. E tem atores com monólogo também, menores. Né? Então, mas em geral é muito mais gente envolvida, desde o início até o fim. Então, eu acho que é muito complexo. E com um agravante nisso tudo, que é o seguinte, é o espetáculo vivo, que não tem outro jeito de se tornar lucrativo, a não ser a única experiência diante do público. Então, a gente não tem como fazer o público que está presente num espetáculo financiar toda aquela obra que está ali. E não tem outro jeito. Na música, dá para fazer disco, dá para ganhar ali. E daí o artista já faz uma trilha para um filme, daí já sabe dar umas aulas ali. Então, sempre a música tem outra forma, sabe? A escrita também, né? A gente publica livros, então tem toda uma, né? Agora, o teatro e ainda o pior do teatro, que é a dança, ainda mais difícil ainda, né? Eles são muito sacrificados, muito. Então, conseguir dinheiro para teatro e dança é essencial, porque o público não tem como pagar aquilo ali. Então, o teatro e a dança são artes que estão condenadas a desaparecer, né? Ou ficar para uma elite muito, muito restrita, caso não exista uma intervenção governamental forte para sustentar isso. Isso. É muito pesado. E é assim no mundo inteiro, não é uma coisa nossa, né? É assim no mundo inteiro. Na França, até hoje, mesmo com os governos de direita, a produção teatral francesa ela é subvencionada pelo Estado em 80%. 20% do custo do teatro ali é bancado pelos ingressos do público. O restante é tudo bancado pelo governo. Eu acho que por isso que é tão importante a pessoa que trabalha, o ator, o músico, o artista circense, o bailarino, ele também entender de produção, porque se ele tem o desejo de realizar aquele projeto dele, nem sempre ele vai poder contar com um produtor, né? Eu acredito assim, o artista, o ideal é que ele possa trabalhar com a sua arte, né? Porque ele precisa desse tempo, ele precisa ensaiar, ele precisa se preparar, né? Então, mas eu acho que num momento inicial, às vezes é um pouco difícil de conseguir um produtor, porque eu vou te dizer uma coisa, o mercado está muito quente para a produção cultural. Então, eu tenho artistas oferecendo valores fixos, valores bons, e eu não consigo encontrar bons produtores formados com qualificação. Nem assim iniciantes, sabe? Já está difícil. Eu falo para os alunos ali no grupo de WhatsApp que a gente tem, que a gente fica sempre falando com o pessoal que já fez os cursos, né, do Hotmart, que eu não tenho essa presença física para trocar com eles. Então, a gente tem esse grupo de WhatsApp para trocar ideia de edital, tudo, né? E eu boto ali, gente, estou precisando de um produtor aqui, tem valor para pagar, tem... Todos respondendo ali, né? Tô lotado, não tenho condição. Então, eu fico assim, meu Deus, sabe? Como é que é possível isso, sabe? Então, os produtores estão com muito, muito trabalho
E o artista acaba tendo que se virar, Nos tem 30, que entrar ali e fazer. Claro que depois que ele está um pouco conhecido, né, ele já facilita. consegue chamar um produtor e se transformar, né? Aquilo ali, o trabalho do artista já poder ser o ganha-pão daquele produtor de verdade, né? Então, é uma coisa, vai ter que ir andando um pouco junto, né, no início. Então, o artista, ele tem que ter esse conhecimento. E depois também, né? Porque um artista que conhece o trabalho de produção, o que tem que ser Vai feito... saber pedir o que precisa e avaliar o produto, né? O serviço que está sendo oferecido. E né? não vai ser enganado por um produtor mal intencionado, porque tem, né? Tem, claro que tem. Né? Tem. Então, o artista vai conseguir fiscalizar a sua própria carreira, dizer, ó, é bom, sabe, isso aqui eu consigo... né? Isso aqui está sendo bem feito. E não vai exigir também uma coisa irreal de um produtor. Porque tem artista assim, agora eu tenho um produtor. Maravilha, eu vou, sabe, me apresentar em Nova York amanhã. Não é assim, Não meu é amor. assim. Não é assim, Meu anjo! Então, a gente está falando aqui com Dedé Ribeiro, produtora cultural. Ela tem um Instagram e um canal do YouTube, é Isso Mesmo Produção, com cursos de produção cultural que você pode comprar com valores acessíveis. Você compra o curso, participa de um grupo de WhatsApp, tem acesso direto com ela para falar sobre temas como esses que a gente está falando aqui. Se você está gostando, se você tem alguma pergunta ou sabe de alguém que precisa de produção cultural ou entender mais sobre esse universo, pega o link que está aqui, compartilha, comenta, marca os amigos aqui nesse nosso conteúdo aqui e a gente vai ficar muito grato. E não esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Instagram, que toda semana a gente tem conteúdos maravilhosos como esse. Dedé, tem uma outra coisa legal de falar, que eu vi contigo, nem passava na minha cabeça. Quando a gente fala de produção cultural, vem à minha cabeça, né, como leigo, isso que a gente está falando, teatro, música, circo, shows. Tu também faz outros tipos de produções culturais muito grandiosas e legais, como restauração de patrimônio histórico. Tu agora, a gente está junto num projeto muito legal que é a ONG Doutorzinhos. Sim. Tu fez todo um projeto para a construção no centro cultural, que é a Santa Casa, aqui em Porto Alegre. Queria que tu falasse também desses outros mercados, dessas outras possibilidades que a produção cultural engloba aí. Sim, não. Eu parei porque a gente vai cortando as coisas, né? E depois vai entrando. Então, hoje, a minha empresa é a Liga, né? A Liga, eu sou sócia da Luísa Pires. Beijo, Luísa! Beijo, Luísa. E daí, a gente tem uma divisão meio maluca de trabalho, que uma faz o que a outra faz também, né? Mas a Luísa cuida muito mais da parte administrativa, eu cuido mais da parte de atendimento ao cliente, né? E a gente trabalha com projetos, a gente não trabalha mais com produção de artistas. Acontece, assim, tipo, essa produção dos 40 anos do primeiro disco no Ney Lisboa. Que, aliás, né? bombou, né? Nossa, foi um... Eu me lembro que falou, a gente abriu os ingressos hoje, já tá lotado e tal. Sim, a primeira sessão esgotou em 24 horas, foi incrível. Vocês merecem, né? O Ney é maravilhoso, o trabalho, uma obra incrível e a produção de vocês vindo do Rio de Janeiro, sabe? Né? Depois de muitos anos, depois de 35 anos sem tocar com o Ney. Então, um trabalho bem bacana. Mas foi uma coisa afetiva e específica, né? Então, hoje a gente trabalha com projetos bem específicos mesmo. Coisa que a gente também já fazia. Tipo, a gente fez o Fórum Social Mundial, entende? Né? Toda a parte artística, com os shows no Anfiteatro Pôr do Sol. Então, a gente fazia... Que foi o maior público que eu já... trabalhei na minha vida, né? A gente teve 80 mil pessoas no primeiro dia. Imagina a adrenalina para produzir um negócio desse. Não, é o medo, né? O medo que acontecesse qualquer alguma coisa. Qualquer coisa pode dar errado e vai ser muito grande daí. Então, esse tipo de coisa é mais raro a gente fazer, né? Quem faz promoção, que traz shows e tal, que foi uma área que eu nunca trabalhei, sofre isso
diariamente. Que é o mercado da produção cultural também, né? Comprar um show, trazer um Isso. artista, produzir e fazer acontecer. É uma das áreas ali naquele... Tá lá no teu curso. No Produção Agora, no pequenininho, eu vou explicando todas as áreas, como é que a gente começa em cada uma delas, né? Mas, bem... sim, a gente fez muitos livros na Liga, produção de muitos livros, a gente faz essas turnês nacionais, agora a gente está com uma turnê nacional da Fundação Sicredi, o ano que vem a gente vai fazer uma nova, bem bacana, onde também eu entro como dramaturga, então a gente são peças de teatro que vão até o Acre, né, então... Viaja o Brasil inteiro. Ô, saudade! E é teatro de verdade, né? Lindo, não é né? assim, teatro escola, não é teatro empresa. Tem teatro toda uma mesmo, produção, né? Com diretores premiados, é tudo muito bacana ali esse trabalho. E a gente tem equipes, né, de produtores que trabalham nesses espetáculos, né? A gente tem trabalhado bastante com a Debbie Meyer, com o Douglas Dias, então a gente trabalha bastante com equipes, a gente vai formando cada projeto no momento que ele capta dinheiro, captou o recurso, a gente já monta a equipe para aquele projeto, né? Então, equipe de produtores, de logística, né? A Lu Lauda, que faz a logística dessas peças do Sicredi, é uma peça fundamental aí para o nosso trabalho, né? Porque então, tem muita gente envolvida, a equipe de divulgação, a Bebê Baumgarten, que faz esse trabalho com a gente. Então, um balaio de gente trabalhando, vou certamente ter esquecido gente aqui, que é super importante para nós, mas daí então muda muito, né? É um livro para esse realmente. O Centro Cultural, por exemplo, é um trabalho absurdo, né? Assim, daí é uma outra linha, né? Que foi o primeiro que tu fez? O da Santa Casa ou não? Não, o Santander Cultural foi o primeiro, né? O primeiro foi o Santander Cultural, que a gente trabalhava para uma empresa de São Paulo, e ali realmente a gente aprendeu muito, né? Sobre gestão de espaço, sobre criação mesmo de uma política cultural para o espaço. Criar uma política cultural vai desde tudo, assim, desde pensar em como aquele centro cultural vai se sustentar, né? Então, tem toda a questão da criação da acessibilidade, de como aquele espaço vai funcionar, entender os horários. A comunidade, o que se quer, que tipo de linguagem, o que vai oferecer esse espaço. Exatamente. É muita coisa. Tudo isso. A gente faz com pesquisas internacionais, pesquisas nacionais, e a gente apresenta daí uma bula para o espaço cultural de, olha, isso aqui a cidade precisa, isso aqui vocês precisam para manutenção, esse aqui é o número de funcionários que vocês precisam, esse é o horário que tem que ficar aberto o espaço, né? Essa tudo, na verdade. É muita coisa. Daí a gente fez trabalhos assim para o Centro Histórico Cultural da Santa Casa, fez para o Instituto Ling, né? Fez para vários lugares, para Unicinos, para a Rede Metodista. Então, não são só centros culturais, mas instituições que precisam ter uma política cultural para se entender, para desenvolver as suas ações ali dentro daquilo. Perfeito. Falando em políticas públicas, a gente passou um momento tenebroso, né, em termos políticas culturais, em termos gerais, né, mas vamos falar desse nosso nicho aqui. E agora a gente está vendo uma série de oportunidades aí que estão surgindo, né? Eu queria que tu falasse um pouco, então, sobre as políticas públicas atuais, sobre as oportunidades que nós temos. Queria que tu passasse um panorama, assim, sobre tudo que está acontecendo, né? Tem um valor, assim, bem considerável aí que está rolando dentro da área da cultura e como que um produtor cultural aí pode... na verdade, foi um período de trevas mesmo, né? Não tem como descrever de outra forma. A gente não consegue nem... não sei se acontece contigo isso, mas com todas as pessoas que eu tenho falado, elas dizem a mesma coisa, né? Elas dizem assim, não, uma coisa que aconteceu 2 anos atrás. Não, foi há 4, porque teve 2 anos que as pessoas não conseguem imaginar que viveram. Aquilo ficou encapsulado no tempo
como um horror indescritível. E na área da cultura, a gente sabe o que aconteceu, porque além do Covid, a gente tinha esse governo horrendo que desprezava a cultura. Né? Que destruiu e desprezo, humilhou toda a classe artística. Foi isso que aconteceu. É bom falar um pouco até. Eu me lembro, assim, pela primeira vez na minha vida, eu decidi que eu queria fazer teatro com 4 anos. Sim. E pela primeira vez na minha vida, eu pensei que talvez eu tivesse feito a escolha errada. De tão intenso que foi o golpe, o choque, o descaso e o desrespeito com a profissão, com a classe artística de modo geral. Verdade. Foi um trauma, assim, difícil de recuperar. Não, a gente teve poucas... claro, tudo parou, a gente estava com uma peça estreando, que ia fazer o Brasil inteiro, parou tudo, e aquelas pessoas todas precisando trabalhar e a gente não tinha como, né? Porque o projeto não tinha como andar, né? A gente não tinha como pagar as pessoas. E parou tudo ali. O projeto foi complicadíssimo, porque ele teve que ser partido em 3 por causa da destruição da Lei Rouanet. A gente não tinha resposta para nada que se perguntasse. Tinham decisões horrendas que eram feitas lá no... Não tinha Ministério de Cultura, né? Sem Ministério da Cultura, como é que a gente vai fazer? Tu não tinha para quem falar, para quem reclamar, né? Felizmente, a Liga se deu bem naquela ocasião, muito graças a ti, que também, né, nos apresentasse a ONG Doutorzinhos, que foi uma ONG, nossa, crucial durante a pandemia para levantar a moral das equipes de saúde que estavam naquele sofrimento e, de repente, entravam os doutorzinhos, faziam todo mundo rir, faziam todo mundo relaxar, respirar um pouco, né? E conseguir dar sequência àquele momento complicado. Maurício Bagarolo, fundador da ONG Doutorzinhos, que tivemos um bate-papo com ele aqui nesse programa, tá no nosso canal do YouTube, assistam, que o cara é sensacional e esse projeto é muito bacana. Então, o Rafa, o Rafa, eu dizer pra ele, tu que nos apresentaste, né, pro Maurício, e a gente começou ali um casamento que está dando super certo. Que é um projeto lindo, né, Dedé? Então... O propósito e o resultado final é emocionante. É muito lindo, dá muito prazer fazer esse projeto, sabe? Dá muito prazer, a gente olha e diz, é um projeto importante, é um projeto que vale a pena. E isso é legal, um projeto que não tem dificuldade nenhuma de captar recursos. E as pessoas entendem ali a importância da cultura, né? Claro. Tomara que a gente consiga entender isso, não só quando a gente fica doente. Verdade. Porque a cultura ela é saúde. O dia que nós entendermos dentro desse país que a cultura é saúde, educação, a gente com certeza vai conseguir aproveitar o celeiro gigantesco de artistas que a gente tem nesse país. Porque nós poderíamos tranquilamente ter uma boa renda, boa parte da nossa renda hoje no país, dentro da área do turismo, da cultura, coisa que é muito pouco explorada. Pelo contrário, a gente fica destruindo a nossa mata, destruindo... É uma coisa que precisa ser mexida. É verdade. Dedé, mas a gente estava falando dos editais, né? A gente não estava ainda falando dos editais, a gente estava só falando da política cultural, era isso aí, né? Falamos sobre essa da época horrível, né? Daí, nessa ocasião também, a gente foi chamado lá pelo Centro Histórico Cultural Santa Casa, né? Para resolver alguns problemas que eles estavam tendo. E a Andréia Schur, que é a diretora-geral lá, nossa, nos chamou e a gente começou a conversar e ela disse, não, eu preciso de uma ajuda de vocês, e a gente começou a se envolver muito com eles novamente, porque a gente tinham construído se envolvido junto na lá, Gênese, né? E daí a gente se envolveu muito, né? Depois a Denise Viana entrou para a coordenação e, nossa, a gente já tinha trabalhado com ela. A Denise Viana é uma pessoa incrível, foi uma cabeça inacreditável no Procultura do governo do estado, acho que no governo do Tarso. E a Denise, a Andréia e a gente começamos a criar uma equipe sólida ali no CHC e implantar uma programação maravilhosa, sabe? Então, quando acabou a pandemia ali, o CHC entrou como um centro cultural que hoje está... Inclusive com editais e oportunidades para artistas, inclusive, que é uma coisa que eu achei genial, com projetos de montagem, ou seja...
editais de montagem. É genial. Edital não é ocupação assim, sabe? Vão ocupar Vai ali, ali, se pega o rala. espaço, Não, tem com ocupação estrutura, com cachê, com cachês para as muito pessoas, legal, né? muito legal. E os projetos também que a gente está montando, que trazem coisas muito bacanas gratuitamente. Um teatro né? que está muito bonito. O teatro é lindo. Com uma estrutura muito boa. Tudo, som, luz, tudo, né? Então, dá um orgulho muito grande. Então, a gente acabou se dando bem nesse período aí, porque a gente começou a construir coisas lindas. Que eu acho que também tem a ver com uma coisa que as pessoas precisam entender em qualquer profissão, que as coisas, elas têm um processo e levam um tempo. Né? Eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando para mim assim, mas tu tem sorte, tu tem um dom, né? Eu adoraria viver do teatro. Não. Tu pode ter uma predisposição, mas assim, é continuidade, é trabalho, como em qualquer outra área da tua vida, altos e baixos. Sim. E o que vai determinar o teu nível de altos e baixos é a qualificação que tu tem. É isso, hoje eu vejo isso. Cara, se tu for qualificado, tu pode passar um perrengue aqui, um pouquinho ali, mas tu vai ser chamado para trabalhar, tu vai ter trabalho, entende? E às vezes tu vai dar um pouquinho de sorte, que sempre é bom, pegar um projeto que vai te alavancar um pouquinho melhor financeiramente, né? Como visibilidade, e às vezes tu vai ter que fazer algumas coisas que não são tão legais. Né? Então eu acho que essa maturidade é muito importante para qualquer pessoa que trabalha em qualquer área da vida, e para nós artistas, né? Precisamos entender muito isso claramente, porque a gente é sensível, a gente sonha muito, mas a gente tem que sonhar dentro de uma realidade também, né? Isso tem que tornar realmente o sonho real, né? E também as pessoas, assim, por falta de estudo e de conhecimento, elas ficam gastando muito tempo, muito trabalho em caminhos que não vão dar em lugar nenhum, né? Então, eu sempre digo para os alunos, assim, estuda primeiro a economia de tempo que vai ter nesse estudo aí, a gente vai evitar fazer tanto caminho errado. 200% sabe? Cognição e 30% de transpiração. A atuação ela sempre vai ser menor quando tu tiver preparado melhor. Exato. Então, sabe, eu já recebi várias pessoas, assim, principalmente em épocas de curso presencial, que diziam assim, mas eu já botei o meu projeto em 15 editais e nunca ganhei nada. Eu dizia, opa, para pensar. Vai ler esse edital aí, vai olhar. Vamos repensar o teu projeto, né? Ver que esse produto realmente... Vamos ver esse produto e vamos repensar esse tipo de edital que está colocando, porque não adianta, entende? A pessoa não vai transformar os editais naquele seu... Sabe? O edital não vai se adequar àquilo que tu escreveu. Claro, ou oposto. Exatamente. Ou, então, se tu quer que realmente o edital se adeque àquilo, então vamos achar o edital certo, mas não fica escrevendo em todos. Sabe? Tu tem o projeto Natura Musical, por exemplo. Não dá para colocar podcast. A gente já ganhou 2, Natura Musical, e daí as pessoas chegam lá e dizem, mas eu queria pedir eu queria que a Natura me patrocinasse. Um livro. Não vai rolar, filho. Não vai rolar, sabe? Eles fizeram um estudo imenso para escolher aquele nicho. Para de ser bobo. Sabe? Ou então, eu quero fazer um espetáculo de rock na Natura Musical. Não, eles têm um conceito ligado à música brasileira, à raiz. Entende? Eles vendem produto com coisa da Amazônia. É a mesma coisa que eu vejo, às vezes, vou pegar um exemplo aqui, mas pode ser de qualquer área. Na música, né? Tu cria uma música que ela não é uma música pop, tu cria uma coisa mais, né, específica. Tu não vai atingir o mesmo público da Lady Gaga, do Michael Jackson, entendeu? Exato. Então, essas clarezas, elas são necessárias para qualquer área da vida, né? A gente tem que ter essa noção. Dedé, vamos para o final aqui, que poderíamos ficar até amanhã. Eu disse que precisava várias horas. A gente vai fazer outros aqui. Mas eu quero saber, então, oportunidades hoje, né? Saímos desse momento punk aí que nós estava e agora, felizmente, a gente está vendo algumas portas se abrirem aí. Nossa, milhões. Exato. O que tem agora, assim, de caminhos aqui, de editais, né?
Tá, é que tem, além de editais, tem muita que coisa. Tinha os centros culturais estavam praticamente parados porque, durante o governo Bolsonaro, houve essa... né, ele não aprovava os planos anuais, ele criou vários empecilhos para que as pessoas dos centros culturais não pudessem ter acesso ao dinheiro, né? Então... os centros culturais não tinham dinheiro. Alguns fecharam, alguns conseguiram se manter assim, ó, com o mínimo, sabe? Com a prata da casa ali, fazendo alguma coisa. Né? Então, tudo estava restrito. Agora, os centros culturais estão começando, então, a abrir suas portas, abrir editais de ocupação no Brasil inteiro, né? Estão aparecendo outros projetos internacionais super interessantes também, que estavam evitando fazer relações com o Brasil num determinado momento. Por que será, né? Por que será? Então, editais internacionais estão aparecendo muitos, porque agora as pessoas querem realmente trocar com o Brasil de novo. Quem é que queria vir para cá naquela ocasião? Entende? Ninguém. E, claro, teve o efeito pandemia também, que as pessoas não podiam se deslocar. Então, está vindo muito isso. Editais de residência artística, nossa, é tanto, sabe? Que é, tipo, eu publico 2 por semana ali no Instagram. Né? No teu grupo do WhatsApp com os alunos, eu vejo que tu está sempre colocando coisa. No grupo do WhatsApp, não sou só eu que coloco. Todo mundo, é uma rede, né? É uma rede, todos os outros produtores colocam, né? Então, daqui a pouco já tem sabe? Eu nem me esforço muito, porque as pessoas já colocam antes de mim, ó, abriu isso aqui, abriu, sabe? Estão precisando de parecerista para a Lei Paulo Gustavo. Qualquer produtor pode ser parecerista para um outro estado, entende? E tu ganha bem sendo parecerista. Então, tem muita oportunidade maluca aparecendo, que é boa para produtor, para artista. Esses de residência para artistas são incríveis. Tu passou um para mim que eu fiz. Estou torcendo para ir a Portugal, tomara que torce. Inclusive, quero mandar um abraço para o Dilmar Messias, diretor do Circo Tiatirassol, meu amado mestre, está aqui nos assistindo, vai estar conosco aqui no Estúdio Orelha. Quero mandar um abraço para o Antônio, lá da Escola Chapitão, lá de Portugal, que está nos assistindo. E muito feliz com essas possibilidades. Tem muita coisa, né, Dedé? A gente fica tonto até assim de tanta coisa. Não, verdade. Então, eu acho que vale muito a pena, sabe? E fora que a Lei Rouanet agora... Claro, o pessoal está apanhando lá no Ministério, né? Foram mais de 400 mil projetos que eles receberam para a Lei Rouanet esse ano, né? Até agosto. Sim, estava tudo, né, represado, agora veio com tudo, né? Veio com tudo, imagina. E eles ali tentando que montar um Ministério da Cultura enquanto tudo isso está acontecendo, né? Então, claro que não está ainda funcionando 100%. Né? Mas a gente vê um esforço, sabe? A gente tem para quem falar, a gente tem resposta das coisas. Está havendo um esforço muito grande em tentar manter os produtores e os artistas informados do que está acontecendo, sim, né? Tudo muito claro, muito aberto, muito diferente de como estava há pouco tempo atrás. E entrando dinheiro também de editais diretos, direto, não é só a Lei Rouanet, entra direto do governo, através dos editais da Funarte, de coisas da Biblioteca Nacional. Então, tá entrando... O cinema, tem muito dinheiro entrando de novo. Tudo. Muito legal. Então, realmente, assim, ó, é um momento muito bom. Né? Muito, muito bom. Dedé, como é que... Quanto ganha um produtor cultural? Varia muito. Varia muito, 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 muito. Até, assim, para fazer um edital, né? Isso aí já varia. Porque depende da complexidade de um edital. Quero fazer um edital para um artista. Eu conheço produtor que cobra R$300 para fazer um edital. Tem produtor que cobra R$3.000 para fazer o mesmo edital. Vai depender do profissional. Vai depender disso, sabe? De ficar mais do produtor. Porque não adianta, não é pegar um edital e preencher um formulário, né? A
A gente tem que pensar, porque o artista às vezes está com uma ideia, mas edital... Tem que encaixar, tem que conseguir Não, se dá, se não dá. Edital, tu tem que ser melhor que os outros. Tu não é como a Lei Rouanet, que é um projeto bom, aprova e tu vai para captação. E eu queria te perguntar, eu tenho uma curiosidade. Mas no edital, não. Isso. Tu tem outras pessoas concorrendo contigo. Então, o teu tem que ter estratégia. Ele tem que ser diferente dos outros. E vai depender o valor. E eu tenho que dizer isso pro artista, sabe? Não adianta gravar o teu álbum ou, não vai dar. sabe, lançar o teu espetáculo de dança assim, assado. O que nós vamos fazer de diferente nisso aqui? Como que a gente vai Como é que a gente vai ganhar dos outros, uhum. sabe? Então, isso aí faz toda a diferença. Então, um bom produtor, ele consegue pagar cobrar bem mais para fazer um edital e tudo mais. E uma coisa também acontece, que é o produtor, às vezes, cobrar um valor bem pequeno, porque o artista não tem como ficar pagando. Cobra um valor bem pequeno, mas se ganhar o edital, ele já tem ali dentro uma rubrica maior, né? Ele recebe a sua complementação, digamos, do trabalho que foi feito. A gente teve uma polêmica muito grande em cima da Lei Rouanet. Uhum. Né? Todo mundo sabia o que era a Lei Rouanet. Do dia para a noite, Pesadelo. A minha família, a minha vizinha, todo mundo fazia piada comigo. Dizia, aí, tu já ganhou uma Lei Rouanet. A mamata. Eu queria que tu condensasse, mas explicasse para mim o mecanismo da Lei Rouanet. Quem pode fazer uma Lei Rouanet? Tá. Qualquer pessoa, física ou jurídica, que pode fazer a Lei Rouanet, mas ela tem que comprovar algumas coisas, né? Pode ser o primeiro projeto sem uma grande comprovação, né? Então, eu só vou demonstrar através do meu projeto ali que eu sei como fazer aquilo. Uhum. Então, mesmo uma pessoa sem muita, né? E daí tem uma limitação de valor de projeto para o iniciante. Uhum. Né? Então, o iniciante ele vai montar aquele projeto menorzinho um pouco para provar para o Ministério da Cultura que ele vai saber fazer aquilo. Então, eu sempre aconselho, olha, começou a fazer produção, já bota um projetinho na Lei Rouanet, sabe, para ir atrás. Tem um valor teto ali que é explicado para ti. Isso. Uhum. E daí, claro que se a gente já tem uma bagagem maior, se tem tempos de trabalho, já aí pode fazer valores bem maiores, sem problema nenhum, né? Mas o que acontece com a Lei Rouanet? A gente monta um projeto, submete à Lei Rouanet, vai ter uma comissão técnica que vai avaliar esse projeto e essa comissão técnica vai dizer, ok, vocês podem começar a captação. O projeto está bem feito, o orçamento está bem feito, faz sentido isso aqui e ok, podem começar a captação de recursos. Ou seja, o governo não dá um tostão para esse projeto. Perfeito. Nenhum tostão. Uhum. Então, só vai aprovar ter essa avaliação não técnica. Não significa que você ganhou o dinheiro para executar o seu projeto. Não. A guerra só começa. E daí, a partir daí, a gente vai para a captação, né? Para a fase da captação junto às empresas. Depois me lembra do pulo do gato disso aí, diz assim, Dedé, o pulo do gato aí dessa captação, né? Então, capta 10% do projeto, então esse projeto vai ainda para uma outra avaliação final que passa pelo Conselho Nacional de Cultura, né? Então, capta 10%, tu diz, o meu projeto é de 100 mil, eu consegui 10 mil de apoio. Isso. Aí vai para uma outra análise. Está depositado numa conta do Ministério da Cultura. Entendi. Eu não posso mexer nesse dinheiro. Não é no meu CPF. Não. Entendi. Vai lá e os caras avisam. Entrou essa grana. No teu CNPJ ali, porém numa conta fechada que chama conta bloqueada. Perfeito. Ela não pode ser mexida. Tá? Daí, ela só pode receber dinheiro. Daí vai para o Conselho Nacional de Cultura. O Conselho Nacional de Cultura olha tudo aquilo de novo, diz, não, isso está certo, isso é relevante, sabe, essa pessoa não tem uma pendência maior, sabe, está tudo ok com esse projeto, eles liberam o restante da captação, né, e então o projeto é liberado para execução. Eu posso executar parte deste projeto com esses 10% já? Não, nesse momento não pode mexer no dinheiro. Só quando o projeto for totalmente aprovado e sair no Diário Oficial.
Tá, E mas daí... eu vou ter que ter a verba integral. Não. Pode captar Posso um pegar pedaço. Daí captei ali mais 20%, e vou sabe? fazendo. E daí pode ir fazendo. Claro, tem Entendi. projetos que não Não, dá para ir sim. fazendo, porque é uma coisa única, Sim. né? Tipo, um livro. Vou fazer um livro, Não entende? tem como Não fazer tem. 10 páginas do livro. Não, mas eu posso fazer menos exemplares. Entendi. Né? Aham. Então, tu faz tudo proporcionalmente. Se eu aprovei um projeto de uma turnê de... 100 shows, eu posso fazer 5. Posso fazer 5, porque eu só captei É o uma valor boa de 5. estratégia para criar um... Isso. Então, vai indo, né? E, então, a partir desse momento que disseram, ok, agora pode executar, é que o dinheiro do projeto passa para uma conta movimento, né? A grande dúvida aqui eu tenho, que eu quero esclarecer com todo mundo, que é só um nugget aí, porque isso tudo está lá no teu curso completinho. Eu quero saber quem pode dar este dinheiro. Todas as empresas que são optantes de lucro real, não lucro presumido. Então, elas já têm que ter um valorzinho assim maior para pagar de imposto de renda, né? Daí, 4% do que elas têm que pagar de imposto de renda, elas podem dedicar para a cultura. Perfeito. Então, uma pessoa, por exemplo, uma empresa que paga por um ano o lucro presumido R$100.000. Ela vai poder dar R$4.000. É isso? Exatamente. Perfeito. Não, lucro presumido não, lucro real. Real. Isso. R$100.000. Ela vai poder passar R$4.000 para a gente. E a pessoa física também. A pessoa física... eu acho que daí tem que perguntar para a Luísa, que é a minha especialista, mas acho que a pessoa física eu acho que é 6%. Ótimo. Mas ela também tem que fazer a declaração de renda completa, não pode ser aquela, ela não pode nem deduzir na fonte, ou sei lá o quê. E nem deduzir aquele imposto retido na fonte, aquilo já não dá, e também não pode ser aquela declaração simplificada. Tem que fazer a declaração direitinho e tal, né? E daí ali ela vai colocar como ela... gastei tanto com médico, o que tu faz? Coloca ali na tua declaração a comprovação do médico. Então, na hora, tanto a empresa quanto a pessoa física, na hora que elas botam dinheiro num projeto cultural, elas já têm ali uma cartinha que elas vão colocar ali na hora de pagar o imposto de renda e aquilo vai ser deduzido. Perfeito. Daí o pulo do gato. Então o pulo do gato. O pulo do gato. Agora deixa eu voltar. Nós vamos fazer um corte para o Instagram, que é o pulo do gato na captação da Lei Rouanet. Não, é que o que acontece, tá? Muito produtor pega dinheiro do artista ou dinheiro de uma empresa para fazer o projeto de Lei Rouanet, né? E depois essa empresa ou artista nunca vão conseguir captar. Por várias razões, porque não tem contatos, porque a captação é difícil. A captação não é fácil. É a parte mais complexa. Fazer o edital, escrever o edital não é tão complexo. Então, o certo é ir para a captação antes. Vai primeiro para a captação. E daí depois tu diz ali, eu tenho café no bule para colocar na Lei Rouanet, eu tenho café no bule para colocar na LIC estadual, né? Como é que estão funcionando essas coisas, mas vai primeiro para a captação. Sim. Quando tiver a captação, uma empresa que diz, me interessei, se tiver na Lei Rouanet eu vou pagar, se tiver na LIC estadual eu vou pagar. Né? Tem cidades que têm lei de incentivo municipal também. Se tiver na lei municipal, eu vou pagar. Quando a empresa disser isso, faz uma cartinha de intenção da empresa e entra junto com o projeto. Ele vai acelerar horrores o trâmite. Adianta. Acelera o trâmite e vocês têm uma garantia muito maior, vocês já estão ligados ao patrocinador. Vocês estão ouvindo o Estúdio Orelha. Então, isso aí começa na captação e não paguem para produtor para fazer projeto que já fica depois. Claro, se vocês têm um projeto de vocês, da vida, projeto da vida, deixa ele ali aprovado, sabe? Porque às vezes aparece um edital público que já quer, sabe? Eu já preciso de projetos que já estejam aprovados. Às vezes sobra um dinheiro de uma empresa, ela sai correndo atrás de um projeto já aprovado. Às vezes tem um edital que exige que tu tenha uma lei. Então, deixa um projeto da Rouanet aprovado, mas o restante
Não, vai primeiro para a captação. Perfeito. Tá? Então, é isso. A gente está falando com a Dedé Ribeiro, produtora cultural, ela que tem o canal no YouTube, tem canal no Instagram, a gente vai botar o link para todo mundo aqui. Para você que se interessou por esse assunto, conhece algum artista, conhece alguém que é produtor cultural, gostaria de saber como fazer produção cultural, daqui a pouco você está numa transição de carreira, está pensando em fazer alguma coisa, Dedé, queria que agora tu falasse sobre os cursos aí que você tem disponível, faz teu jabá aí que o nosso tempo está acabando. Tá, então o Estúdio Orelha está fazendo aí um esquema bem legal de combo, para quem quer saber tudo ali, né? Na verdade, assim, eu não tenho um curso, que esse aí talvez um dia, quando as coisas estiverem mais estabilizadas, a gente consiga fazer, que é realmente de projetos de Lei Rouanet ou de LIC, porque é mais complicado, sabe? Porque são muitos detalhes. Né? Não, e muda muito, muito. Entendi. De 3 em 3 meses muda, sai uma instrução normativa agora mudando. Isso não pode, aquilo pode. Exato. Então, sabe, o curso fica... obsoleto muito rápido. Muito rápido. Então, esse aí não tem, né? Mas o de produção de artista, que ele já é o mais longo, né? O mais caro, o mais complicado, esse aí é um curso bem gostoso de fazer, é um jeito bem bom de entrar no mercado. Eu acho que é o mais importante mesmo. Depois tem o Produção Agora, que ele mostra, ele foi feito pós-pandemia, né? Então, ele é um curso pequenininho que explica o mercado da produção. O que é, sabe? O que faz o produtor de projeto? O que faz o produtor de artista? Isso é muito faz... legal no teu curso, porque tu explica muito bem, porque quando a gente faz produção cultural, não é uma pessoa fazendo tudo. Não. Tu tem várias janelinhas ali, e para cada setor tu vai ter que ter um perfil e um tipo de conhecimento diferente. E, claro, isso varia também, né? Porque se tu for, por exemplo, hoje para, vamos imaginar ali uma cidade, sei lá, vou para Dourados, no Mato Grosso, tá? É uma cidade que não tem um desenvolvimento. Então, o produtor cultural de Dourados, né? Eu disse Mato Grosso, que falha, é o MS, né? Mato Grosso do Sul, não dá para confundir. Mas ali, ó, estou em Dourados. O produtor de Dourados, ele faz tudo. Ele é promotor, ou seja, ele leva o show para lá. Entende? Daí o artista local quer fazer o show, ele produz também, sabe? Ele divulga, ele faz tudo. E era como era aqui em Porto Alegre há anos atrás, né? Agora, hoje em Porto Alegre, a gente tem 3, 4 tipos de empresas ligadas à produção cultural, tipos diferentes. Mas se for para São Paulo, tu tem 15 tipos de empresas diferentes, sabe? Tem empresas muito, muito específicas, né? Que fazem a produção só do influencer para que ele faça palestra, entende? E não fazem outra coisa, elas não cuidam da rede social, é só a palestra do influencer. Então, sabe, as coisas vão ficando cada vez mais especializadas. Por isso que meus cursos não são iguais de um ano para o outro, sabe? Tu está sempre atualizando e é legal que ali no grupo do WhatsApp a galera te pergunta, tu assim que pode já responde, isso é muito bacana. Pessoal, o nosso tempo com a Dedé está acabando, mas antes de terminar, a gente vai fazer um intervalinho, eu vou pedir para o Giovanni colocar os nossos apoiadores aqui, eu vou pegar um cafezinho ali do Multicultura para a gente terminar o nosso bate-papo tomando um cafezinho, pode ser? Não, e uma comilança. E vamos trazer essa comilança para cá. Não, a gente vai trazer aqui para a mesa tudo aqui, vamos terminar junto. Pode rodar os nossos apoiadores. Muito obrigado a todo mundo que apoia o Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Obrigado a toda a equipe do Estúdio Orelha. A gente vai para um rápido intervalinho e já volta. Fica aí com a gente. Estúdio Orelha! É isso aí, pessoal. Hoje tivemos um bate-papo super bacana com a Dedé Ribeiro, ela que é produtora cultural e tem cursos online que você pode comprar por um preço super acessível. A Dedé vai falar mais uma vez pra gente onde a gente encontra esses cursos, mas antes eu queria agradecer aqui a toda a equipe do Estúdio Orelha, a nossa equipe, que sempre eu gosto de lembrar, porque são amigos aqui do estúdio, pessoas que fazem isso aqui acontecer, que muitas vezes não aparecem, mas estão sempre comigo aqui dando um apoio, um suporte, fazendo
apoiando a produção do Estúdio Orelha. Edição Vitor Hugo Machado da Conceição, técnico de áudio e transmissão Giovanni Belbas, produtora executiva Bianca Damasceno, apresentação Rafael de Moura, realização Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa. Quer se conectar com a gente está no TikTok, está no YouTube, está no Instagram e em breve teremos também os nossos episódios no Spotify para que você possa dirigir, tá por aí, tá em casa, tá lavando roupa, tá fazendo comida, pode acompanhar a gente. Quero agradecer também aos nossos apoiadores. Deixamos aqui a logo deles, sempre divulgando sempre os nossos apoiadores, que são muito importantes. E a gente vai terminar com 2 apoiadores bem especiais para nós aqui, que é a Multicultura, que mandou. Olha que coisa linda isso aqui, Dedé. E uma delícia. Eu só não me joguei para não ficar com... Mas agora a gente vai se babatando. Então, e o chocolate aqui da Doces Temporadas, é a Bianca Damasceno. Quer encomendar um docinho, entra em contato com a gente, passa ali no Multicultura, na República, esquina aqui com a Travessa Comendador Batista. E também falar para vocês o seguinte, temos vários podcasts lindos aí, conversamos com Carlinhos da Bideobaldi, conversamos com o diretor Néstor Monastério, com a nossa querida deputada federal Maria do Rosário, Leonel Rádio, enfim, tem um monte de coisa bacana. É uma coleção bonita, né? Tá bonito. Toda sexta-feira tem o nosso programa de A a Z com o Carlão Lima. Ele sempre traz um fato histórico, algo, e faz um recorte com os tempos atuais, com os dias de hoje. E a minha felicidade em hoje ter já confirmado a presença do grande diretor, artista, dramaturgo, entusiasta, meu mestre querido Dilmar Messias. Palmas no Estúdio Orelha! Esse mês todo começamos com a Dedé, vamos falar de teatro, de cultura, de arte, vamos trazer pessoas bem bacanas aqui para falar sobre esse tema. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like, comenta, interage com a gente. E a outra novidade, Dedé, vou contar para ti aqui, para todo mundo, fica ligado que a gente está preparando mais um quadro semanal. Teremos agora Toda Forma de Amor, um programa super bacana comigo e com Marcelo Marcello. Nós vamos trazer casos de amor, relacionamentos, vamos falar sobre casais não binários, vamos falar sobre trisal, vamos falar sobre fetiche, sobre sexo, sobre saúde e sexo, sobre amor, sobre a vida da gente. Nossa, já tem uma lista de gente aqui para sugerir. Que coisa boa! Vai ser muito legal. Em breve... Toda Forma de Amor aqui no Estúdio Orelha. E se você tem uma história de amor bacana, se você conhece alguém que tem uma história de amor diferente, não convencional, enfim, manda pra gente sua sugestão de pauta que a gente está aqui de orelhas em pé esperando você. Dedé, eu vou pegar esse docinho aqui. Tá bom. Eu quero saber o seguinte, ó, se tu já disseste para as pessoas por que a gente está começando essa sériezinha aqui no mês de outubro. Não falei. Mas então, tu me deixa... é porque eu e o Rafa fazemos aniversário no mesmo dia, 31 de outubro. 2 bruxos. Aliás, tu estava falando da França, me lembrou do nosso querido camarada que vai comemorar lá de cima, né? É verdade, o Alberto Oliveira, nosso grande amigo, que não fazia aniversário junto com a gente. E, nossa, tá grande artista também, grande amigo. Um beijo pra ti, onde tu estiver. O microfone. Ih, rapaz, o microfone da Dedé tava desligado. Tava tão legal. A gente vai falar tudo de novo aqui, então. Mas não fui eu que desliguei ele. Estamos fazendo esse especial de teatro no mês de outubro. Por quê, Dedé? Rafa, não era assim. Não era assim, eu que disse a coisa. Eu disse, então vai lá. Rafa, tu esqueceu, Rafa, tu contasse pro pessoal por que a gente está começando essa série com a gente falando aqui no mês de outubro? É que mês de outubro tem uma data muito especial que nos conecta. Eu e o Rafa fazemos aniversário no mesmo dia, 31 de outubro, Halloween. Então, mandem presentes. Mandem presentes, é das bruxas. E vamos comemorar o aniversário. Eu vou comemorar, quase nunca faço festa. Esse ano vou fazer uma festa, tá convidada para fazer a festa junto. Nós vamos fazer uma festa no Imaculada Cervejaria, dia 4 de novembro.
com o show da Bora Embolar. Rafa, eu estou me organizando para ir dar aula na Guiné-Bissau. Olha aí! A convite da ONU e do Centro Cultural Franco-Guineense. Olha que legal. E vai ser muito lindo, então eu não vou estar aqui no nosso aniversário. Bom, mas eu vou deixar o meu cartão para te entregar para eles, quem sabe eu não vou para lá também, de presente de aniversário. É até bom, é o Paul Barrasquito que está lá, né? Nosso queridão, maravilhoso. Manda um beijo para ele. Sim, um beijo para ti. Dedé, uma coisa legal de falar é que tu tá sempre rodando, né? Sempre tá fazendo alguma coisa, tem uma vernissagem, tem uma montagem, uma produção, e tu compartilha tudo isso no canal do YouTube. Deixa o teu canal do YouTube para as pessoas. Eu deixo. Dá para escrever aqui. Dá pra então escreve aqui, ó. Aí, é isso mesmo, produção, né? É youtube.com/Dedé Ribeiro. Não tem muito como errar, né? Ali tem muito conteúdo gratuito, né, Rafa? Então, na verdade, você estava dizendo aí, tem os cursos e tudo, mas quem quiser... que não quiser comprar o curso agora, que não é o momento. Não sabe ainda se é isso que quer. Dá uma olhada no conteúdo gratuito que está ali, tem muito conteúdo, tem muita coisa, né? Os cursos organizam tudo muito melhor, né? Mas a gente está... o objetivo é fazer as pessoas produzirem cada vez melhor. Então, tem para todos os gostos e todos os bolsos. Dedé, a mãe do Lucas, vó da Madri. Dedé, eu queria que tu terminasse esse podcast falando para mim, que é uma coisa que eu me pergunto sempre, acho que é uma coisa que é um questionamento eterno da gente. O que para ti é cultura? O que é esse movimento da gente, dos artistas? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que a cultura, na verdade, assim, a cultura é tudo, na verdade, né? Se a gente pensar, futebol é cultura é tudo, né? Então, a gente faz aquele recorte que é o recorte artístico, né? Que é o recorte da arte mesmo, que é uma parte, né? Da nossa cultura como povo, como ser humano, né? Mas a arte e algumas humanidades que a gente acaba trabalhando dentro dos nossos projetos, elas são uma forma de conectar com o melhor que existe dentro das pessoas, né? É como se a gente conseguisse subir assim, um nível neural, né? Como se a gente conseguisse subir, chegar mais perto do que nos conecta de mais sublime do universo. O prazer da criação, o prazer da fruição, ou seja, a gente receber ou a gente dar arte, é o que nos torna pessoas melhores. Acho que é isso. Palmas do Estúdio Orelha! Fica o recado aqui nesse episódio e todo esse mês que a gente vai falar de cultura, vai falar de teatro, para a gente refletir, levantar as nossas orelhinhas e pensar um pouco. A gente está vivendo um momento tão bonito, mas ao mesmo tempo tão triste, né? Que a gente está com essas guerras todas aí rolando pelo mundo, né? E vendo tanta situação de tristeza mesmo, de jovens se cortando, de muita violência, muita desgraça, e isso tudo com certeza é amenizado quando se tem cultura, quando se tem arte, né? Eu nunca fui no teatro e vi uma briga no meio do teatro, nunca vi violência acontecendo. Então, que a gente possa, começando pela população de modo geral, de prestar mais atenção para a cultura, para a arte, de se permitir viver momento de arte, ir para um domingo numa praça, assistir um espetáculo, contribuir de verdade, não dar uma moeda de 5 centavos, não dê uma moeda de 5 centavos para um artista que está na rua, dê um valor que ele merece, né? Você pode dar um pouquinho mais, contribua para que a arte aconteça. E para os produtores culturais, eu gostaria de agradecer, sendo artista, agradecer muito a todos os projetos que eu participei, aos projetos que eu participei contigo, a tudo que tu me ensina, que tu me ensinou. Quero agradecer muito a vida por me permitir ter pessoas como tu na minha vida. Eu acho que nada é por acaso. A gente se conheceu num momento muito especial e importante da minha vida, e eu levo muito Dedé Ribeiro comigo, no meu coração. Integridade,
né? Bondade, honestidade, são valores que eu aprendo contigo. E, para mim, é uma felicidade imensa. E eu quero agradecer a todo mundo que colabora com esse programa, poder registrar esse momento entre nós. Eu tenho certeza que eu vou assistir esse episódio várias vezes. E a todos vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, o meu muito obrigado e que a gente possa prestigiar e celebrar pessoas lindas e maravilhosas como tu, Dedé. Ai, muito obrigado. Eu também quero agradecer aí toda a equipe do Estúdio Orelha, o pessoal que está sendo muito bacana, né? Não só nas edições de curso, administração e no canal do YouTube, o pessoal incansável aí fazendo... né, as loucuras que eu vou inventando, o pessoal tá junto, ótimo, e agradecer vocês aqui, e Rafa, nossa, é isso, né, a gente tem uma conexão muito linda, né, e também, né, tu me desse a Gabi, que é meio minha filha até hoje, Isso aí. E então eu tenho também muito, muito prazer em estar aqui mesmo, e daí a gente está próximo e trabalhando juntos de novo. Um beijo no coração de vocês. Ficamos por aqui. Até a próxima. Meu muito obrigado. E conectem-se com o Estúdio Orelha, porque vem muita coisa legal por aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.